vamos lá. Tá? Isso aqui saiu um pouco da tela ali, mas dá para a gente ver. Importante fazer o trabalho de marketing nas clínicas e consultórios perto do laboratório. Vamos fazer uma hipótese aqui, essa é uma sugestão a vocês, não é regra, tá? Você pode chegar para o dentista e falar, olha, se você quiser uma coroa total, ou uma inlay, ou uma faceta só polida, você sabe que você vai ter 10 minutos de corte, você vai 10 a 15 minutos de corte, você vai ter 5 a 10 minutos de acabamento e polimento, você sabe que em meia hora só que esse trabalho está pronto do momento em que o arquivo chega no seu laboratório. Entrou pelo computador lá, seu computador faz pim, você sabe que chegou um arquivo, está lá o nome do dentista que mandou o arquivo, você vai ter meia hora para trabalhar essa peça. Então você já chega para o dentista e fala, se o senhor me enviar o arquivo e quiser a coroa só polida, eu lhe entrego em 1 hora de volta. O dentista vai, olha rapaz, não fala isso, se você não pode fazer, não, você bate o pé, garante que você vai fazer. Se o dentista escanear e você devolver em 1 hora, você ganhou um cliente. Por quê? Você prometeu e você cumpriu. Mas aí a coroa é só polida. Se você chegar para ele e falar, não, eu lhe entrego a coroa maquiada e glaseada. Você sabe que você vai ter uns 10 minutos, entre 10 e 15 minutos para corte. Você vai levar aí uns 20 minutos, 15 a 20 minutos para fazer a maquiagem e o glaze. E aí tem o tempo de queima do forno, que vai levar aí mais meia hora. Então você não pode prometer em 1 hora um trabalho maquiado para o dentista. Mas você vai dizer, em 2 horas eu lhe devolvo. Você falando isso e você devolvendo essa coroa em 2 horas ao dentista, por que eu falei que tem que ser na sua região, no seu bairro ou nas proximidades do seu laboratório? Para que você tenha essa agilidade. Você terminou a coroa, o seu boy tem que levar no máximo 10 minutos, 15 minutos para chegar no consultório do dentista. Então você tem que ter, vamos dizer assim, um comprometimento de que você falar para o dentista é o que vai acontecer. E isso ganha sobre qualquer laboratório, qualquer grande laboratório que fala que vai levar e entregar em 1 semana, em 10 dias, em 3 dias. Se você cumprir, vamos dizer assim, essa meta que você propõe, isso é um diferencial. Ou então você pode falar que, olha, não, se o senhor quiser uma coroa estratificada, você vai levar os seus 10, 15 minutos para cortar aquele coping, aquela coroa reduzida, você vai ter o acabamento, você vai ter a estratificação, a maquiagem, o glaze, isso aí você vai levar de 90 a 120 minutos. Então, você não pode prometer essa coroa para o mesmo dia, mesmo porque para você estratificar, você precisa ter modelos, você precisa ter essa peça articulada. Então, o dentista vai ter que te enviar uma moldagem, você vai ter que vazar o gesso, você vai ter que preparar, articular, estratificar, fazer o corte, estratificar, fazer todo esse processo. Então, você vai prometer para 2 dias essa peça. Uma outra coisa que eu não mencionei é que no momento em que você promete a ele uma coroa polida ou uma coroa maquiada, você não tem modelo. O dentista tem que confiar fielmente que aquele escaneamento que ele fez, ele vai ter uma peça adaptada que não precisa de modelo. E você tem que aprender, vamos dizer, o manuseio do software e pegar, vamos dizer assim, como esse dentista trabalha para que ele tenha aquele resultado sempre 100% adaptado e com ponto de contato certo, essa coisa toda. E para surpresa, nenhum dentista trabalha igual ao outro. Um gosta de sempre que quando ele coloque na boca a peça, o paciente diga, está um pouquinho alto, ele vai lá e faz um ajuste. Tem dentistas que não querem escutar nada, ele quer colocar a peça, pedir para o paciente fechar a boca e falar, está ótimo. Então, isso vocês vão ter que ter essa conversa com esses dentistas e começar a entender como eles trabalham, para que vocês entreguem o trabalho sempre da maneira com que eles estão esperando. Tá? Na coroa estratificada, o dentista vai ter que tirar moldes, vai ter que te mandar uma mordida analógica, aí está um grande erro. Pode agregar um erro, porque se o paciente morde errado, se o paciente, ou na hora da montagem do articulador, fica um pouco fora de posição, isso começa a agregar pequenos erros, que quando você faz isso tudo digital, não existe. Quando o dentista escaneia um paciente, escaneou o preparo da coroa,
enviou para você, ele vai escanear o preparo, o antagonista e a mordida. E isso tudo fica montado virtualmente. Não há como, vamos dizer assim, uma distorção do gesso, um posicionamento na montagem do articulador um pouco errado. Não existe isso. Então é por isso que na coroa polida ou na maquiada, onde não existe modelo, a adaptação e o resultado final vai ser muito, vamos dizer assim, mais seguro do que a que vem com o modelo analógico que você tem que montar na articuladora. É claro, você pode montar esses modelos impressos em impressoras 3D. Ele te manda o arquivo escaneado, mas aí você teria que ter essa impressora 3D, que vai levar aí a meia hora, 40 minutos para imprimir esses modelos 3D, que eles já podem ser montados, vamos dizer assim, podem ser articulados virtualmente. Mas isso aumenta o custo e aumenta o tempo de confecção. Então, isso tudo tem que ser muito bem estudado. Eu posso lhe garantir que a coroa maquiada vai ser a mais pedida no início. Depois, para coroas posteriores, a polida vai ser a mais trabalhada. Se vocês verem esse exemplo aqui embaixo, nós temos a coroa polida, a coroa maquiada, que é idêntica à polida, simplesmente tem maquiada, e aqui uma coroa estratificada. Tá? Se nós olharmos esse caso, nós vamos ver essa coroa que está só polida, ela vai durar mais ou menos do que a coroa que está maquiada, ou da coroa que está estratificada. Isso é claro, a qualidade desta cerâmica com a qualidade desta cerâmica é a mesma, não tem diferença nenhuma. Essa daqui que foi estratificada, dependendo de como você estratifica, se você teve você agregou muitas bolhas de ar dentro dessa estratificação aqui, você ter essa coroa, tem a chance dela lascar ou perder algum ponto de contato é muito maior do que dessas duas. Porque aqui você não tem o erro humano agregado na confecção. Aqui você tem. Mas são trabalhos iguais, vão cortar o alimento igual, vão mastigar igual, tem a durabilidade igual, a aderência de placa é igual, muito baixa, né, por ser uma cerâmica. Então, aos poucos você tem que ir mostrando para o dentista que para trabalhos posteriores uma coroa como essa, esteticamente está mais do que aceitável pelo paciente. A exigência estética em dentes posteriores é muito maior no dentista, no técnico, do que no paciente. O paciente nunca vai olhar essa pigmentação aqui, alguns até reclamam da pigmentação. Então, é claro, se você diz que, olha, se eu te entrego uma coroa com essas qualidades em 1 hora, e essa daqui eu vou entregar em 2 horas, e no início eles vão preferir essa. Mas com o tempo, às vezes com a pressa, um paciente que chegou e quer um trabalho mais rápido, ele vai pedir essa, ele vai colocar, vai ver que fantástico, no próximo caso ele já vai pensar 2 vezes se ele vai preferir essa. Essa daqui, é claro, em casos muito especiais, muito estéticos, é que talvez o dentista prefira essa. E com uma vantagem: no momento que você devolve a peça em 1 hora, o dentista não precisa fazer o provisório. O paciente não precisa voltar outra hora. 1 hora, hoje em dia, numa cidade grande, é o tempo que ele vai levar no trânsito. Então ele prefere esperar e sair com o trabalho pronto do que ir voltar uma outra sessão. Isso é melhor para o dentista, é melhor para o paciente, é melhor para você técnico. Você já liberou o seu computador, ou a sua bancada, né, ou a sua fresadora para um próximo caso. Se você for ver o dentista que compra todo o equipamento, compra o scanner, a fresadora, tem uma pessoa treinada dentro do consultório dele, ou ele mesmo faz a peça, ele está ganhando 20 minutos, meia hora em cima de você. Vale o investimento todo que esse dentista tem que fazer em equipamento, em manutenção, em estoque de blocos? Vocês imaginam, o dentista que quer trabalhar chairside, ele tem que ter aquela gama toda de materiais que eu mostrei a vocês em estoque no consultório dele. Que se ele de repente chega um paciente que a cor é A3, ele não tem o bloco A3, como é que ele vai fazer? Ele deixou de ser chairside, ele vai ter que pedir o bloco para depois cortar.
Então o dentista vai ter que manter um estoque de bloco. O que não é interessante para muitos dentistas mesmo, porque o volume que eles têm, pelo menos no início da carreira, eles não têm volume para justificar esse investimento todo. Mas o laboratório, claro, vocês vão ter que ter o estoque desses blocos todos, para que o dentista mandou, vocês tenham como resolver o problema dele na hora. Então veja bem, o dentista não tem que se preocupar em que material usar, o dentista não tem que se preocupar em manter em estoque de material, o dentista não tem que, a única coisa que ele tem que ter, ou ele aluga ou ele compra um scanner intraoral. O resto é o laboratório quem faz. E isso é um grande diferencial. Se você conseguir, dentro da sua região, mostrar para os dentistas que isso, vamos dizer assim, vai tirar, vamos dizer assim, trabalho da mão dele, que vai ser colocado no laboratório e o dentista vai ter o mesmo resultado com uma diferença aí de meia hora, isso pesa muito. Mas alguém tem que explicar isso. Nós, quando vamos a um congresso, nós, que eu digo, vamos como dentista, a gente senta lá, o vendedor fala, não, o senhor em uma hora vai ter, em meia hora o senhor vai ter sua restauração pronta. Mas o técnico não explica que ele vai ter que investir tanto, ele vai ter que ter estoque de bloco, ele vai ter que ter estoque de broca da fresadora, do líquido de lubrificação, da manutenção da fresadora, do software que ele vai ter que aprender a usar. É muita coisa envolvida para que ele tenha aquela restauração pronta em meia hora. No momento que o dentista começa a perceber que ele pode ter por mais 20 minutos, uma hora, tudo isso pronto, sem ele ter que vamos dizer, se engajar em toda essa movimentação, o laboratório cresce nessa hora. Né? Então, vale a pena você, vamos dizer assim, essa sugestão que eu lhe disse, propor aos dentistas diferentes tipos de trabalho, mas deixando claro sempre que você não está falando em perder qualidade, você está falando em esteticamente ter uma pequena variação, que para posteriores não faz diferença nenhuma. O prazo de entrega é o fator que vai fazer a diferença na preferência dos dentistas. Eu digo prazo de entrega porque você, quando vai em qualquer fórum ou em qualquer palestra, qual é a maior reclamação dos dentistas? Ah, mas o laboratório não me entrega no prazo. Eu marco o paciente, aí o laboratório liga um dia antes e diz, doutor, não ficou pronto, tem que marcar para a semana que vem. Isso irrita profundamente o dentista, porque desacredita o dentista perante o paciente. Ele tem que reagendar toda a agenda dele. Isso é um problema muito sério. Então eu lhe digo que o prazo de entrega é o fator que faz a diferença quando o dentista começa a trabalhar com o laboratório. E se você cumpre o que você promete, e é claro, com esses equipamentos fica muito mais fácil, porque você não depende da atividade humana para isso. Uma máquina dessa pode trabalhar 24 horas, que não fica cansada, não pede indenização, não pede extra por estar trabalhando fora do horário. Então, você com esses equipamentos consegue cumprir, desde, claro, que você tem uma organização e uma logística para que isso aconteça. A qualidade do trabalho, ela está diretamente ligada à qualidade dos preparos e da imagem, uma vez que os processos são todos padronizados. O que quer dizer padronizado? Quem faz é o computador. Você está desenhando, claro, dependendo da sua habilidade com as ferramentas, vai ficar melhor ou pior. Vamos dizer assim, a forma anatômica, mas a qualidade daquela cerâmica, a qualidade da adaptação, isso tudo já está padronizado dentro da máquina. O que vai fazer esse trabalho ficar bom ou ruim? A qualidade dele. Por exemplo, se o dentista te envia um preparo completamente fora dos padrões, não vou nem dizer de cada canto, os padrões para o preparo para a cerâmica são muito parecidos. Se você seguir os padrões de preparo para cerâmica, você vai ver que é muito parecido com as exigências dessas fresadoras para preparo. Ou o dentista fez um preparo maravilhoso, mas na hora de tomar a imagem tinha um exudatozinho, um sangue, uma gengiva que dobrou para cima do bordo. Ele toma a imagem e o bordo desse preparo não está nítido. Qual é a sua conduta? Simplesmente você tem uma tela onde você vê tudo isso.
Na mesma hora você envia para o dentista essa tela que você está vendo. E uma observação: doutor, na área tal eu não consigo ver o bordo. Qual a sua sugestão? Isso o paciente está na cadeira ainda, porque isso é instantâneo. Então, ou o dentista reescaneia isso, ou ele simplesmente chega para você e fala: olha, não, pode passar a linha aí por cima disso que vai fazer. Você de antemão já disse ao dentista que pode ser que naquela área a adaptação não fique boa. Mas foi uma opção do dentista reescanear ou não. E isso é uma coisa muito rápida. É claro, não preciso dizer que você tem que ter internet no seu laboratório, né? O dentista também. Mas uma vez que os processos são todos padronizados, o que vai definir a qualidade desse trabalho é o preparo que o dentista faz e a imagem com que ele trabalha esse caso.